Deus é bom? Você concorda que Deus é bom? Você está feliz com o nosso amado Senhor Jesus? Quem que conhece de cor João 10:10? Fale. Mais alguém? Jesus veio para nos dar vida na média. Não. Vida em abundância. Dentro dessa vida em abundância, nós já temos tratado de um assunto há umas semanas atrás, e essa semana nós vamos ter um treinamento bem específico a respeito de algo chamado perdão. Se eu quero ter a vida em abundância, eu preciso estar de bem com isto. João 1:9, 1 João 1:9, nos diz que... O que nos diz 1 João 1:9? Se, condicional. Se você confessar o pecado, você vai ser perdoado. Se você confessar o pecado, você vai ser limpo. Condição. Você quer ser limpo? Quero. Então eu preciso confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa questão do perdão nem sempre é tão simples assim. Você já viu alguém fazendo a coisa certa da maneira errada? No que resulta quando eu faço a coisa certa da maneira errada? Nosso amigo Davi, ele quis trazer a arca para Jerusalém. Vocês lembram lá? Está escrito lá, se não me engano, em 2 Samuel. E ele diz, eu vou trazer a arca. Está certo ou está errado ele trazer a arca para Jerusalém? Muito certo. Mas no caminhar, morreu o cidadão lá. Eles estão fazendo a coisa certa e o cara morre. Como assim? De certa forma, Davi pegou emprestado a maneira dos povos ímpios trazerem a arca. E não era daquela maneira que a arca era para ser trazida. A arca precisava ser trazida nas costas. Pessoas, especialmente direcionadas por Deus, para trazer a arca. Quando Davi se tocou disto, ele fez isso e trouxe a arca para Jerusalém. Fazia a coisa certa, da maneira certa. O que isso tem a ver com perdão? Eu já vi, a gente diz misericórdia. Cônjuge, casal, e aí um dos dois resolve dizer assim, olha, eu não quero mais essa vida, era um adultério atrás do outro, e eu vou confessar isso para minha esposa e vai ficar tudo bem. Está certo ou está errado ele fazer isto? Certo. Só que ele fez da maneira errada. Ele não buscou conselho para fazer isto. E o que ele pensou que ia ser uma coisa, aconteceu bem outra. Quando nós trabalhamos o perdão, de alguma forma existe, depende da gravidade
do evento, tá? Na antiga aliança, no Velho Testamento, nós temos pecado, pecadinho e pecadão. No Novo Testamento nós não temos isto. Tá? No Novo Testamento, pecado é pecado, e pecado é morte é inferno, e acabou. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. Mas tem consequências diferentes. Depende do pecado que eu cometo, vai ter consequências diferentes. E eu pensando e orando e buscando alguma coisa a respeito disto, eu tenho a impressão que hoje o perdão está assim muito romântico. Vocês já escutaram alguma coisa assim? Foi mal aí. Já escutaram alguma coisa assim? Foi mal aí. Vira as costas e vai embora. Ele se considera que ele confessou, que ele se arrependeu e que ele está perdoado. Eu particularmente tenho uma encrenca com isso. Tá? Eu preciso saber trabalhar muitas vezes, às vezes mais, às vezes menos, com consequência do pecado. Pecados têm consequências diferentes. E eu preciso saber trabalhar com isto. Na terça de manhã nós estávamos no Café de Pastores, no cinema, ali no Shopping Paládio. E o pastor Cote, ele nos trouxe uma mensagem ali a respeito disto. E ele citou 3 pontos ali sobre Davi, e que eu queria compartilhar com nós. Davi, ele pecou com Batseba. Davi, ele estava em casa, em vez de estar na guerra. Não estava fazendo nada, né? Arrumou o que fazer e arrumou para a cabeça. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos toda a história do que esse pecado trouxe. Trouxe consequências desastrosas. Porém, Davi se arrependia e mudava. Davi, ele foi confrontado por Natã. Vocês lembram disto? Natã, Deus diz, Natã, você vai conversar com Davi, você vai falar para ele que ele pisou na bola. Não está escrito na palavra, mas provavelmente Natã deve ter pensado assim, Deus, se eu falo isso para ele, eu fico esses 20 centímetros mais curto. Como Davi entregou esse recado como Natã entregou esse recado para Davi? Ele pensou, trabalhou a questão. Deus deu uma história para ele, uma parábola para ele. Natã vai e conta essa parábola para Davi. E Davi diz, esse cara deve morrer. Natã diz, esse cara é você. Tem por vezes que quando eu vou confrontar alguém, eu preciso usar de sabedoria. Eu não devo fazê-lo simplesmente fazendo. No caso do casal que eu citei, houve ali a confissão, isso está certo, só que ele fez isso da maneira errada e causou separação. Então tem coisas, amados, que nós precisamos tomar cuidado. Eu preciso fazer a coisa certa da maneira certa. Se eu fizer a coisa certa da maneira errada, a probabilidade de ter uma tragédia é grande. Natã, ele vai e conversa com Davi. Davi, ele tem aquela questão toda ali com Batseba. Ele é confrontado, ele se arrepende.
Temos ali, junto com isso, a questão do incesto de Amon e Tamar. E Absalão mata Amon. E Absalão foge da presença de Davi. E Absalão volta. E ele faz um golpe de Estado muito bem feito. Absalão ele faz um golpe de Estado muito bem feito. Davi, naquelas alturas, ele sabia que ele ia morrer. E ele corre. Algumas provas que Davi passou. Prova da reputação. Davi agiu com transparência. Davi se arrependeu. Davi reconheceu o seu erro. Quando eu sou confrontado, eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso me colocar no lugar e eu preciso saber, precisa estar claro para mim, eu errei, eu pequei. Davi diz isso quantas vezes nos Salmos? Lava-me da minha iniquidade, limpa-me dos meus pecados. Lembra-te segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Quando nós batemos o pé e começamos a falar, não, eu não fiz isto. E eu não largo o osso. Porque eu estou cuidando do meu nome, eu estou cuidando da minha reputação. Como é que vai ser a minha reputação? O que os outros vão pensar de mim? E eu não confesso. E o que acontece quando eu não confesso? Eu tenho sérios problemas com Deus. Davi sabia disto. Davi, ele se arrependeu. Ele agiu com transparência. Um segundo ponto de Davi foi a prova da posição. Davi humildemente saiu do palácio descalço. Davi humildemente saiu do palácio descalço. Ele precisou entregar o seu reino. Deus tinha entregado para ele. Ele tinha sido ungido rei 3 vezes. E agora ele estava ali onde é que Deus queria que ele estivesse. Foi Deus que colocou Davi ali. Quem que tirou Davi dali? Quem que tirou Davi da posição de rei? Um aluno faz uma prova na escola. Quem que dá nota? Quem? Professor? Quem que concorda que é o professor que dá a nota? Ninguém? Quem que concorda que é o aluno que dá a nota? É o aluno que dá a nota. O professor só vai corrigir o que está escrito lá. Se ele escreveu muito, a nota vai ser boa. Se ele escreveu pouco, vai ser ruim. Muito simples. Quem que tirou Davi do reino? O pecado dele. Deus muda de ideia? Muda. Deus muda de ideia também. Nós temos a história de Eli. Samuel e Eli. Eli era sacerdote. E Samuel foi trazido ainda criança para o templo. Né? Aquela história toda com Ana lá. Ele foi trazido para o templo. E Samuel ia crescendo. E ele ia vendo também que os filhos de Eli não estavam agindo de acordo com a lei. Os filhos de Eli, do sacerdote, estavam pecando. Eli tinha uma promessa de Deus: você e a tua descendência
vão ser sacerdotes. Aonde terminou o sacerdócio de Eli? Com ele mesmo. Deus não tinha dado a promessa? Deu. Deu a promessa. Porém, por que Deus mudou de ideia? Eli não corrigiu os filhos dele. Eli pecou. Quem que tirou Eli do sacerdócio foi o pecado dele. Ao ele tirar o sacerdócio dele mesmo, o que acontece com a descendência dele? O que acontece com a minha descendência quando os meus descendentes me veem pecando? Não sei se está pintando alguma figura, algum quadro para vocês. Enquanto que estava preparando isso, alguns quadros me vieram à mente. Nós temos um ditado que diz que a fruta não cai longe do pé. Por vezes, amém, aleluia. Por vezes, misericórdia. Quando nós começamos a olhar, se você ficar vermelho, o problema é teu. Quando nós começamos a olhar famílias, e se a gente conhece um pouco mais da família, não apenas um membro, mas conhece pai e mãe, às vezes conhece tios, às vezes conhece os avós, às vezes conhece os filhos. O que a gente tende a ver ali? Muito, não sempre, a gente vê o que os filhos estão fazendo. Eles copiaram dos pais, que copiaram dos avós. Não é sempre assim, mas tende a ser um tanto assim. Porém, Jesus veio para nos dar vida e vida abundância. Você pode mudar essa história. Você pode mudar a história, a trajetória da tua descendência. É possível mudar a trajetória da descendência. Nós temos visto isso aqui. Nós temos visto isso numa porção de famílias aqui dentro. Tá? A família vinha num rastro de pecado. Um se salvou, ou uma, e está mudando a história da família. Já viram isso? É tremendo. Fantástico. Há uns meses atrás, algo que me marcou, que ficou assim, muito patente nisso para mim, onde a mãe devia de batizar o filho batizando a mãe. Mudando a história. Mudando a história da descendência. Ao você resolver caminhar com o Senhor Jesus, você está mudando a história da tua descendência. Pense nisso. Os teus descendentes, os meus descendentes, os nossos descendentes estão nos olhando. Quando eu mudo a história para bem, os meus descendentes muito provavelmente vão seguir o meu caminho. Porque eu resolvi seguir o caminho do Senhor. Os nossos descendentes amados, eles estão nos olhando. Prova da posição. Davi, ele humildemente saiu do palácio. Quando um pai, quando uma mãe chega para um filho, uma filha, e diz: filho, me perdoe, eu errei. Ele vai levar isso para a vida dele, meu amado. Ele vai copiar isso. Ele vai dizer assim: yes, esse é meu pai, essa é minha mãe.
no processo do pecado, terceiro ponto que nos foi dado lá, a prova de Simei. Simei, ele era descendente de Saul. E quando Davi estava fugindo com parte do exército, com parte do povo, numas alturas do campeonato lá aparece um cidadão chamado Simei, e ele está ali jogando pedra em Davi, nos homens dele. Está vendo? Bem feito, está vendo? Você está colhendo, cara. Está vendo o que você fez? Ele devia estar se referindo à casa de Saul. Está vendo o que você fez? Você está colhendo. Pedra nele, pedra nele. Davi, ele reconhece que aquilo é de Deus. Davi reconhece seu julgamento de Deus. Um dos homens diz para Davi: Davi, deixa eu deixar o Simei lá, esses 20 centímetros aqui mais curto. Você não vai colocar a mão nele, isso é de Deus o que ele está fazendo. Tem por vezes, depende a consequência do pecado, eu preciso saber trabalhar com apedrejamento. Tem por vezes que eu preciso saber trabalhar com apedrejamento. O pecado de Davi teve consequências trágicas. Quando eu peco e tenho consequências trágicas no pecado, eu vou ter que saber trabalhar com apedrejamento. Eu vou ter que conseguir trabalhar com aquilo que a gente escuta. Você pode escutar. Está vendo? Olha aí. Está vendo o que você fez? Está pagando por isso. Está vendo aí? Olha aí. Isso é fruto daquilo, né, cara? Você está vendo? Tem por vezes que eu vou precisar saber trabalhar com apedrejamento. Davi, ele reconheceu que esse apedrejamento que Simei estava fazendo para ele era julgamento de Deus. Provavelmente hoje, se isso acontecesse, provavelmente a gente já ia mandar embora em nome de Jesus e já ia sapatear, já ia mandar fogo, já ia correntar, amarrar e mandar fazer uma porção de coisas. Eu preciso saber trabalhar com consequência de pecado. Assim como eu preciso saber trabalhar com isto, eu também preciso dar a oportunidade para o meu familiar, quando é um familiar, trabalhar com isto. Eu pedi perdão e ele tem que me perdoar. Isso até é bíblico, mas não é oportuno. Eu não tenho que te perdoar. Eu te perdoo se eu quero. Eu sou livre para isto. Naturalmente, eu faço uma escolha, eu vou ter a consequência. Mas se eu não quiser te perdoar, eu não te perdoo. Nós somos livres. Mas se eu quero me ver livre da culpa, se eu quero estar em ordem diante de Deus, eu vou perdoar. Eu opto por perdoar. Eu te perdoo porque eu quero te perdoar. Porque quando tem quando essa via de duas mãos, a comunhão cresce. Quando alguém meu comete algum pecado e a consequência é grave, eu preciso dar um tempo para ele se recuperar. Não é sábio de mim forçar a cura. Simei, quando ele conversou com Davi, ele foi muito preciso. Ele foi cirúrgico ali onde é que ele adentrou na vida de Davi.
Quando nós fazemos uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia em alguns anos atrás, eu não era casado ainda, eu tinha uma bolinha, mais ou menos por aqui, tamanho de um feijão grande assim, e aquilo, aí acertamos lá, fomos no médico, eu queria olhar, dizer assim, não fica olhando, o rapaz vai desmaiar, eu quero olhar, aí ele tampou, não me deixou olhar lá, né? Cortou, tirou, não era nada, colocou curativo, e eu fui para casa, continuei meu dia normal. Numa outra feita, há uns 3 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de hérnia, e pelo fato do local que estava essa hérnia, a telinha lá precisou ser costurada no nervo da perna, e mais para o meio ser costurada um pontinho no osso. Jesus, como isso dói. Eu voltei para casa e saí correndo fazendo o meu trabalho, certo? Mas a cirurgia foi bem feita? A cirurgia foi extremamente bem feita? Por que eu não posso voltar para casa, sair correndo, fazer minhas coisas? Quando nós temos um pedido de perdão, tem por vezes que eu preciso esperar a recuperação. Tem por vezes que eu vou precisar esperar a recuperação. Eu vou precisar esperar essa recuperação. Eu não posso forçar a situação, porque se eu forçar a situação, ela vai ficar pior. Nós precisamos, amados, saber trabalhar com consequência de pecado. Pecados têm consequências diferentes. Eu preciso externar o perdão. Eu preciso te perdoar quando você era comigo. Eu preciso pedir perdão para você quando eu ero com você. Amém? Faça isso, você precisa fazer. Porém, faça com sabedoria. Faça a coisa certa, da maneira certa. Por quê? Você pode entornar o caldo. Você pode entornar o caldo. Davi, ele soube trabalhar com apedrejamento. Ele foi apedrejado e ele continuou a caminhada dele. Ele discerniu isto. Ele foi para a guerra, fugiu, enfrentou o filho, tem aquela história toda, e daí ele volta. Davi voltou depois do pecado, mas ele não voltou no dia seguinte. Ele não saiu à noite e voltou. Ele não saiu de manhã e voltou à noite. Levaram-se alguns dias, uma porção de dias, até ele voltar. E às vezes, quando algum ente querido nosso está trabalhando com o perdão, leva alguns dias para ele conseguir trabalhar isto. Não sei se quando vocês lembram a história de um casal de pastores, não de Curitiba aqui, mas ele falou isso, ou ela, tanto faz. Onde é que ele confessou o pecado para ela? E ela precisou de, acho que 1 semana ou 2, de um acompanhamento intensivo com a discipuladora dela, fora da cidade onde ela estava. Porque ela precisou trabalhar isto. Quando algum ente querido teu precisa trabalhar com perdão, dê tempo para ele. Dê tempo para ele conseguir digerir aquilo e trabalhar isto. Não quer dizer que ele não perdoou.
mas ele precisa conseguir trabalhar com isto. A cirurgia ela foi muito bem feita, mas eu precisei de umas 3 semanas de recuperação. Perdão, amados, não é algo que traz assim o ibope muito grande. Porém, se eu quero ter vida em abundância, eu preciso saber trabalhar o perdão. Eu preciso decidir querer perdoar. E eu preciso decidir querer ser perdoado. E para isso eu preciso reconhecer o meu estado. Enquanto eu não reconheço o meu estado de pecado, eu não vou receber o perdão. Se eu não recebo o perdão, eu também não recebo a cura. Quando eu peço perdão para Deus, Deus me perdoe porque eu fiz X coisa. O que nós estávamos fazendo? Charles e eu estávamos jogando bola e acertei a canela dele. Deus me perdoe pela canelada que eu dei no Charles. O perdão está estabelecido ou não está? Está. Porém a cura, Tiago fala isso. Como é que eu consigo a cura do meu perdão? O que Tiago 5,16 nos diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para que sareis. O perdão eu recebo de Deus. E a cura? Confessando uns aos outros. Eu preciso confessar o meu pecado aos irmãos. Quando eu confesso aos irmãos, eu recebo a cura. Mas os outros ali vão saber do meu pecado? Depende. Se eu quiser a cura, sim. Se eu não quiser a cura, não. É importante, amados, nós termos testemunhas do nosso pedido de perdão. É importante nós termos testemunhas. Por que é importante nós termos testemunhas? Eu consigo, devo, faz bem para a saúde, resolver o meu passado. Eu preciso resolver o meu passado. Eu preciso acertar o meu passado. Veredas é uma excelente oportunidade para isto. É uma oportunidade fantástica para você resolver o passado. Às vezes nós temos reações que nós não sabemos por que nós temos. Se você fizer o Veredas lá, isso vai muito provavelmente vir à tona. Eu preciso resolver o passado. Aquela canelada que eu dei no Charles faz 1 ano atrás, eu vou lá e peço perdão para ele, e eu resolvi isso. Eu estou limpo diante dele, e eu estou limpo diante de Deus. Amém? Aleluia. Porém, eu consigo tirar isso da minha memória? Eu não consigo tirar isso da minha memória. O diabo, volta e meia, vai chegar e me colocar isto na minha frente. Lembra que você fez aquilo? Eu lembro. Mas como eu estou resolvido com isto, eu digo, isso está resolvido. Não tem mais autoridade, não tem mais legalidade na minha vida. Por quê? Porque está resolvido. Quando você acerta um pecado, e o diabo te mostra ele, de novo, não quer dizer que você está em pecado. Ele está tentando te levar outra vez, porque eu não consigo apagar a minha memória.
Porém, se eu tenho testemunha de que eu acertei o que eu fiz de errado, eu digo, diabo, isso está resolvido. Não tem mais legalidade. Se o diabo está te mostrando algumas coisas que você já resolveu, amém. Se com toda a autoridade diz está resolvido. Não tem mais autoridade sobre a minha vida. Não tem mais legalidade na minha vida. Quando eu consigo trabalhar isto, eu vou ter uma vida em abundância. Filipenses 1:6 nos diz: fiel aquele onde está Filipenses? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Você e eu somos obra inacabada. Você e eu estamos em obras. Você e eu temos alguns cantos vivos que precisam para ser lixados ainda. Mas a questão é que eu estou aprumado. Eu estou a caminho. Davi, ele pecava. O que ele fazia? Ele se arrependia, voltava para os caminhos do Senhor e continuava a caminhada dele. Um homem segundo o coração de Deus. Eu não posso dar por demais importância quando o diabo vem me acusar de algumas coisas. Se aquilo não está resolvido, ele tem razão. E aí eu preciso de misericórdia. E aí quando eu resolvo, está resolvido. 1 João 5,12 nos diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não está dizendo aqui que quem é perfeito, sem pecado, sem erro, sem mancha. Está dizendo que quem tem o Filho, tem a vida. Mas aquelas coisas que ainda precisam ser consertadas na minha vida. Tenho tempo para isto. Mas uma vez que você tem o Filho, você tem a vida. E quando nós temos a vida, quando nós temos o Filho, essa questão de perdão, ela vai trabalhando em nossas vidas e nós vamos aprimorando isto. E nós vamos nos aperfeiçoando nos caminhos do Senhor. Nós vamos trabalhando isto. E aquelas coisas que nós fazíamos, nós já não fazemos mais. E as coisas que eu faço hoje, provavelmente, daqui mais um tempo, eu já não vou mais estar fazendo. Por quê? Porque eu estou crescendo no Senhor. Eu estou crescendo e estou deixando aquelas coisas para trás. Como é que eu consigo vida em abundância? Um dos pontos. Saber trabalhar com perdão. Saber perdoar e saber receber o perdão. Receber de ser perdoado também. E nós poderíamos entrar num terceiro ponto aqui. Primeiro, os primeiros dois pontos, eu te perdoar e você me perdoar. E um terceiro ponto, eu me perdoar pelo que eu fiz. Se Jesus me perdoou, e Ele me perdoou, quem sou eu para não me perdoar pelo que eu fiz? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se você tem alguma coisa para consertar, conserte. Faça isso de maneira sábia, mas faça. E você vai ver que isso traz alívio para a tua alma. Isso traz alívio para a tua vida. Pode não ser tão gostoso assim, mas traz alívio. Quando nós conseguimos trabalhar o perdão. E quando nós, de alguma forma, não sabemos como trabalhar isto, nós temos nossos líderes de grupo familiar que podem estar nos ajudando nisto. Glória a Deus, amados. Vamos estar incrementando essa vida em abundância que Deus tem nos dado. Amém?
Glória a Deus, amados. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos perdoado. Obrigado, Pai, que nós podemos perdoar uns aos outros. Perdoa, Pai, ainda não temos perdoado uns aos outros. Mas ajuda-nos nesse caminho, Senhor. Ajuda-nos a estar trilhando, Pai amado, um caminho que Te agrada, Senhor. Ajuda-nos, Pai amado, a trilhar aquele caminho que faz bem para nós, que faz bem para a nossa saúde, Pai. Obrigado, Pai, que nós temos a oportunidade de estarmos perdoando. E entre outros, Pai, até melhorando a nossa saúde por conta disso, Senhor. Obrigado, Pai, que Tua palavra é verdade, Senhor. Obrigado, Pai, que Tua palavra salva, cura e liberta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você talvez não conseguiu acompanhar isso tudo, talvez você diz assim: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor seja Senhor da minha vida. Ou talvez você andou longe dos caminhos do Senhor. Glória a Deus que você está aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. E você está com algo dentro assim: Deus, eu quero um recomeço contigo. Hoje é a hora, amado. Você que não tem a certeza da tua salvação, hoje é a hora. E você diz assim: eu quero essa vida em abundância. Não aceite ter uma vida fora dessa vida em abundância. Tenha essa vida em abundância. É possível. Juntos nós somos melhores. Juntos nós vencemos. Nós somos uma família e nós nos ajudamos mutuamente. Vamos orar, amados. Vamos colocar em pé. Vamos orar todo mundo junto. Nós nos ajudamos mutuamente. E após a oração, então, se você quiser vir à frente, eu vou estar estendendo o convite. Você pode vir aqui, nós queremos orar por você. Nós temos uma sala preparada. Tem um tempo muito especial para você, uma palavra de Deus para você. E saiba que você vai alegrar o coração de Deus. Quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus. Vamos orar assim, amados. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida que o Senhor tem me dado. E a partir de hoje, eu quero andar nos Teus caminhos. Perdão, Pai, por ter andado nos meus caminhos. Mas a partir de hoje, que eu abro o meu coração, eu vou andar com a Tua ajuda nos Teus caminhos. Caminho de vida, caminho de abundância. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua paz, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, que o Senhor esteve ontem conosco. E obrigado, Pai, que hoje o Senhor está conosco. Aleluia, Pai, que amanhã o Senhor estará conosco. Isso é tremendo, Pai. Obrigado, Pai, que nós podemos nos abençoar mutuamente, Senhor. E nós queremos, Pai amado, nos despedir nos despedir com a bênção, Senhor. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma abençoada semana.